A partir de agora a gente conversa com o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná. Vamos conversar com ele por sinal de internet. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Vamos falar aqui, então, da lisura, da transparência nas eleições para você. Com certeza você lembra, o deputado Felipe Barros foi o relator da PEC 135, que tratava do voto impresso auditável. Deputado, boa noite ao senhor. Bom, a gente lembra que houve uma interferência danada do STF, de juízes do STF no processo, ainda na comissão ali, né? A gente tinha uma tendência de que a PEC passasse e fosse depois votada no plenário e a gente tivesse um sistema eleitoral mais confiável. Houve essa interferência do Poder Judiciário, a gente não conseguiu que essa PEC avançasse. O que a gente terá nas próximas eleições, deputado? Nós estamos proibidos de desconfiar do sistema, né? Já os juízes do STF, do /TSE, vêm nos dizendo isso constantemente. Mas o que a gente tem? O que melhorou? O que pode melhorar ainda? Qual é a confiança que o brasileiro pode ter nas urnas eletrônicas, no processo de totalização dos votos? Agradeço mais uma vez pela participação. Boa noite, Lacombe, Fiuza, Constantino e Ana. Quero parabenizar todas as mães em nome da Ana, pelo Dia das Mães, e quero aproveitar para cumprimentar todos os líderes e integrantes do Direita Paraná que estão acompanhando essa entrevista. Olá, como eu quero começar respondendo essa sua pergunta, lendo um trecho da justificativa de um projeto de lei. E diz o seguinte, abre aspas, não há qualquer prova material do voto do eleitor, o que acarreta uma compreensível insegurança e rejeição ao sistema eletrônico de votação, além de impossibilitar aos partidos e candidatos uma fiscalização efetiva da votação. O sistema eletrônico de votação, tal qual hoje é previsto, é passível de falhas e de fraudes. Esse projeto de lei não foi meu, não foi do então deputado Jair Bolsonaro, esse projeto de lei foi do então deputado José Dirceu. Ou seja, o questionamento ao sistema eleitoral de votação sempre foi feito por todos os partidos políticos. Agora, depois de 2002, em que o Lula foi eleito pelo voto impresso, é importante nós lembrarmos isso, em 2002, na primeira eleição do Lula, foi o primeiro teste da impressão do voto. Depois disso, me parece que elevaram as urnas eletrônicas a uma espécie de cláusula pétrea que não podem ser sequer questionada, quando, na verdade, todo mundo fez a substituição das urnas de primeira geração para as urnas de segunda geração, restando apenas Brasil, Bangladesh e Butão. Então, nós temos dois grandes problemas no nosso sistema eleitoral, que é, basicamente, o registro do voto, em que o eleitor não tem a certeza de que o seu voto foi registrado corretamente pelo software. Esse é o primeiro problema. Esse primeiro problema acarreta um segundo problema, que é na apuração, no processo de apuração dos votos. Nós, justamente porque não há uma materialização do voto, a apuração também é feita sob sigilo, pelo mesmo software. E aquele inquérito que eu e o presidente Bolsonaro mostramos na live demonstra justamente que softwares podem ser invadidos antes de serem implementados nas urnas e, portanto, isso pode causar um prejuízo no resultado da eleição. Qual é a solução que nós temos, tendo em vista que o voto impresso foi rejeitado pela Câmara devido à interferência indevida do Supremo Tribunal Federal? Tentarmos medidas paliativas. O Exército fez as sugestões, me parece que outras entidades que fazem parte da Comissão de Transparência também fizeram outras sugestões, que eu gosto sempre de dizer que são paliativos, o que resolve o problema é a impressão do voto, e resta nós sabermos, então, dentro dessas sugestões, quais delas o TSE vai implementar, e as que não forem implementar, por que não vai? A você. Ana, acho que a gente está sem o seu áudio aqui, não sei se é aí ou aqui o problema. Não, aqui está ok. Então, agora veio, vai lá. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, primeiro, acho que eu gostaria de dar os parabéns pela resiliência, né? Uma palavra aí tão usada. O senhor vem querendo mostrar ao público brasileiro, à nação brasileira, que é preciso lisura e transparência no nosso sistema eleitoral. Entrou aí, colocou um alvo nas costas para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e não se ajoelhou e continuou nessa batida importante, né, para a lisura do nosso processo eleitoral e para os pilares, né, democráticos da nossa República. Eu queria perguntar para o senhor, deputado, puxei aqui, né, discutimos tanto, durante tantos meses, o nosso processo eleitoral, eu puxei aqui no meu arquivo
Um pedacinho do relatório da Polícia Federal de 2016, que, a convite do próprio TSE, declarou o seguinte: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Isso é a Polícia Federal, a convite do próprio TSE, que declarou aí no relatório em 2016. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: se a própria Polícia Federal declarou isso num relatório para o Tribunal Superior Eleitoral, por que tanta histeria, deputado, por parte do Supremo, do TSE, por ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que essa histeria toda de uma maneira quase incompreensível? Ana, se nós formos analisar a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, sempre quando o assunto é melhorias no sistema eleitoral e principalmente o voto impresso, a gente percebe que sempre o TSE age de acordo com uma estratégia, que é a estratégia da desinformação, da mentira, da manipulação do debate público. Isso sempre foi assim, pelo motivo que nós desconhecemos. Podemos até desconfiar, e eu desconfio. Numa democracia, a desconfiança faz parte. Eu não sou obrigado, e nenhum cidadão é obrigado a confiar nos técnicos e nos servidores do Tribunal Superior Eleitoral, sendo que nós nem sequer sabemos quem eles são. Por que nós temos que confiar em pessoas que nós sequer conhecemos? Mas, infelizmente, essa tem sido a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, em especial da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, que é quem faz essa coordenação ali dentro. Basta nós vermos a manipulação do debate que foi feita agora, em relação à PEC 135. O TSE dando a entender que o voto impresso auditável era o retorno às cédulas de papel, quando todo mundo sabia que não era. O TSE tentando manipular o debate, dizendo que isso era um retrocesso, sendo que, na verdade, todos os países avançaram das urnas de primeira geração, que são as nossas, para as urnas de segunda e terceira geração. Mais recentemente, eu solicito documentos para o TSE. O TSE diz que não pode me disponibilizar, ao mesmo tempo em que divulga um vídeo dizendo que os documentos não estavam sigilosos. Agora só vão ser divulgados por conta do enquadramento que o ministro da Defesa fez publicamente no presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin. Então, a desinformação, a mentira, a manipulação do debate público tem sido a estratégia dominante do Tribunal Superior Eleitoral, por razões que nós desconfiamos. E a desconfiança faz parte da democracia. Constantino. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo e realmente é um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela coragem, pelo trabalho em prol da segurança e da transparência do sistema eleitoral, que é o pilar principal da democracia, né? E sem dúvida é o que o senhor menciona, a postura daqueles que deveriam estar atendendo a esse anseio de uma grande parcela da população por mais transparência nesse modelo opaco, a postura deles só alimenta a suspeita que temos, e com todo direito, e que ninguém vai tirar de mim com intimidação ou algo do tipo. Deputado, o senhor está a par de um projeto de lei do deputado Celso Russomano, que uma ala da turma bolsonarista, alguns ligados a um advogado que eu sei que participou ativamente com o senhor do projeto que acabou sendo derrotado por ingerência suprema, inclusive. O senhor tem conhecimento desse projeto? Temos alguma chance ainda, até a eleição, de falar em voto impresso, ou isso é um sonho de uma noite de verão? Constantino, se o Tribunal Superior Eleitoral quisesse implementar as urnas de segunda geração, ou seja, aquelas que têm o voto eletrônico mais o voto impresso, eles poderiam implementar sem sequer precisar de um projeto de lei. Nós temos um Frankenstein jurídico no Brasil que se chama Tribunal Superior Eleitoral. Eu digo que é um Frankenstein jurídico porque o Brasil é o único país do mundo em que a autoridade eleitoral, ela administra as eleições, ela julga os partidos políticos e os políticos e também legisla. Essa concentração de poderes só acontece e só existe no Brasil. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, se quisesse, poderia, por livre e espontânea vontade, implementar as mudanças, inclusive o voto impresso. Aliás, a oposição ao presidente Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, se tem tanta certeza assim que o Lula ganhará as eleições, por que não implementar as mudanças que nós estamos solicitando e que a sociedade exige
já há algum tempo. Por que não mais transparência, mais auditoria e mais controle sobre o nosso sistema eleitoral? O que nós estamos vendo, em contrapartida, é que o Tribunal Superior Eleitoral, sempre que se fala em mais transparência, eles manipulam o debate público. Os técnicos, os professores, os cientistas que nos auxiliaram, Constantino, na comissão especial do voto impresso, eles dizem um termo que é muito característico do TSE. Eles falam que o TSE age por uma segurança através da obscuridade. Eles tentam demonstrar que o sistema brasileiro de votação ele é um sistema seguro, mas eles tentam fazer isso escondendo informações, escondendo exatamente aquilo que acontece dentro das salas do Tribunal Superior Eleitoral, em especial da Secretaria de Tecnologia da Informação. Isso, aliás, vai contra tudo aquilo que os técnicos em tecnologia apontam hoje. Os técnicos em tecnologia dizem que os sistemas têm que ser seguros ao ponto de serem 100% transparentes, indo completamente contra essa postura do Tribunal Superior Eleitoral. Convém eu lembrar, inclusive, que, salvo engano, em 2014 ou 2015, o próprio TSE fez uma autoavaliação do serviço que eles prestam. Notas de 1 a 5, o serviço de auditoria interna, de tecnologia da informação, tudo aquilo que é afeto ao voto eletrônico, teve nota mínima, nota 1 ou 2 pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Se eles próprios não confiam no sistema e nos técnicos que eles dispõem, por que nós precisamos confiar? Guilherme Fiuza, sua pergunta. Deputado, boa noite. O senhor mencionou, né, assim, diante do impasse sobre a reformulação do sistema como um todo, como foi desejado, do sistema para o voto auditável, o senhor mencionou as medidas que o senhor diz que são paliativas, mas que eu entendo que trariam, né, pelo menos emergencialmente, maior segurança ao processo. O senhor poderia nos dizer, no seu entender, quais medidas tecnicamente seriam as mais urgentes e as mais importantes, as que são mais importantes para que o TSE acolha na proposição que vem do governo federal? Fiuza, quando eu sempre digo que as medidas são paliativas, eu gostaria só de ressaltar que eu não tive acesso a todas elas ainda. Nós solicitamos as informações, as sugestões que foram apresentadas pelo Exército Brasileiro, e também eu pedi ao TSE, não só as do Exército, mas as sugestões que as outras entidades que fazem parte da tal da Comissão da Transparência, que não tem nada de transparente, mas solicitei todas essas informações, até agora não me responderam oficialmente. Então, a sugestão que eu sei é aquela que o próprio presidente Bolsonaro disse no Palácio do Planalto, naquela solenidade que foi feita em prol da liberdade de expressão. O presidente afirmou que uma dessas 9 sugestões seria um sistema paralelo de contagem dos votos, de totalização. Isso, inclusive, é uma possibilidade que a própria lei eleitoral dispõe. A lei eleitoral, a Lei Geral das Eleições, que é uma lei de 1997, permite aos partidos políticos não só auditarem o sistema, como contratarem empresas que, credenciadas junto ao TSE, poderão fazer uma análise, uma auditoria de cada um dos processos do nosso sistema eleitoral. A lei diz, inclusive, que o TSE tem que disponibilizar para essas empresas todos os softwares que eles utilizam. Isso é uma possibilidade que a legislação eleitoral dá aos partidos políticos. Mas nós temos 3 fases do processo de votação. O registro do voto. A segunda fase é a apuração e a terceira fase é a totalização. O problema da apuração decorre do problema do registro do voto, que era que eu comentava com vocês. A falta de materialização do voto impede o eleitor de ter a certeza de que o seu voto foi registrado corretamente, e esse problema, por sua vez, leva ao segundo problema, que é a falta de publicização da apuração. A apuração ela é feita dentro de uma sala secreta, isso entre aspas, porque na prática ela é feita dentro do software internamente na urna. Agora, uma medida que poderia ser implementada é a seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral respondeu para a Comissão Especial do Voto Impresso, que eu fui o relator, que das aproximadamente 500 mil urnas que são utilizadas nas eleições, pelo menos 300 mil urnas já estão aptas a receber uma impressora. Isso foi uma resposta do próprio Tribunal Superior Eleitoral para a Câmara dos Deputados. Então,
o próprio presidente já disse que o problema financeiro não é um problema, que ele disponibiliza os recursos para que sejam adquiridas essas impressoras. Basta o Tribunal Superior Eleitoral querer que pelo menos essas 300 mil urnas possam, ao lado, ser acoplado uma impressora. Deputado, em relação especificamente à totalização dos votos, há um anseio pela totalização pública feita em cada uma das sessões. Mas o que a gente tem desde as últimas eleições municipais é a totalização feita nem mais pelos TREs, né? Totalização feita em Brasília, tudo concentrado em Brasília. Não temos como escapar disso. Vai ser feito de novo esse sistema, com a totalização toda concentrada em Brasília. A princípio, o sistema de totalização será como na eleição passada, Lacombe, em que houve uma concentração dentro do Tribunal Superior Eleitoral, indo contra, inclusive, aquilo que o próprio Código Eleitoral dispõe e numa mudança, numa guinada, aquilo que já vinha sendo feito nas últimas eleições, em que a totalização era feita de maneira descentralizada pelos tribunais regionais eleitorais. Então, é importante que a gente distinga a apuração da totalização. A apuração é a soma dos votos de uma urna eletrônica. Na minha proposta da relatoria do voto impresso, era que a apuração acontecesse em cada sessão eleitoral, ou seja, cada salinha de votação. Cada sessão eleitoral pelo próprio TSE possui de 300 a 400 eleitores. Então, seria de 300 a 400 votos a serem contados em cada uma das sessões eleitorais pelos próprios mesários, que detêm fé pública e que prestam um excelente trabalho. Trabalho esse reconhecido pela própria OEA e diversos organismos internacionais, trabalho que os mesários fazem no nosso país. É claro que essa apuração que nós havíamos sugerido, dentro das sessões eleitorais, seria feita com a fiscalização necessária pela própria população, e pela própria Polícia Federal, Exército, enfim. E a totalização, por sua vez, é a soma de todos os votos de todas as urnas eletrônicas. A parte da totalização foi a primeira parcela do sistema eletrônico brasileiro que foi informatizado. Foi, inclusive, aquilo que causou o problema, a tentativa de fraude, chamado do escândalo Proconsult, em que o Brizola, um grande defensor do voto impresso, apesar de sua postura de esquerda, veio a público e denunciou, evitando a fraude do Proconsult. Ali era um esquema feito no sistema de totalização à época. Hoje, contudo, o sistema de totalização, de fato, tem instrumentos de auferirem se aquilo que está totalizado, de fato, procede. Porque, veja, o problema está na origem, o problema está no registro do voto. Porque o inquérito que eu e o presidente mostramos fala exatamente sobre isso. A manipulação do software antes do software ingressar em cada uma das 500 mil urnas. Se há uma manipulação do software, intencional ou não, os votos, no momento em que eles são registrados, ou seja, na primeira parcela desse sistema de votação, o software é desviado. Você vota um número e vai para outro número. O eleitor não tem como ver isso, porque o software ele registra internamente isso na urna. A partir daí, são consequências desse primeiro erro. Então, a apuração será feita de maneira equivocada, a apuração será feita secreta e de uma maneira equivocada porque o voto já foi fraudado. E, por sua vez, a totalização também. Então, o problema tem que ser corrigido na origem. É isso que nós estamos defendendo. Ana. Pois é, deputado, e até aqui eu costumo falar na República Soviética da Califórnia, até aqui as urnas usadas na última eleição são urnas eletrônicas, mas o seu voto, assim que você confere os seus votos, né, são votos também em leis e medidas até do seu próprio condado, você tem ali uma impressão, você recebe uma impressão, você confere a sua impressão e coloca a impressão de volta na máquina. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, diante do documento essa semana publicado pelo ministro da Defesa, o senhor Paulo Sérgio Nogueira, nos pontos que ele apresentou ali, o ponto 9, por exemplo, vou ler aqui para o nosso público, caso haja a concordância com a proposta, a divulgação dar-se-ia em ocasião e na forma a serem acordadas entre esta pasta e esse tribunal, o TSE, né? Ou, se julgado mais apropriado, poderia ocorrer sob a iniciativa da Corte, observando que esse ministério terá que responder aos pedidos e requerimentos dentro dos prazos legais.
Quais são esses prazos, deputado, e quando o Ministério da Defesa poderá publicar esses relatórios, se caso o TSE continue enrolando a população brasileira como vem enrolando? A Constituição Federal traz a possibilidade dos parlamentares fazerem os requerimentos de informação, o que é um instrumento, inclusive, seríssimo da nossa legislação, porque obriga o presidente da República, através dos ministros, em até 30 dias, responder formalmente ao parlamento brasileiro, seja a Câmara, seja o Senado, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Se houver uma mentira ou uma informação incompleta, a falta de resposta nos requerimentos de informação, isso pode levar até a impeachment. Portanto, é um instrumento sério, rigoroso. Eu fiz um requerimento de informação, primeiro ao Tribunal Superior Eleitoral, mediante aquilo que a Lei de Acesso à Informação possibilita a cada cidadão fazer. Todo cidadão pode fazer um requerimento para um poder público de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Fiz isso. O Tribunal Superior Eleitoral negou resposta. Respondeu formalmente a mim, dizendo que os documentos não eram documentos administrativos e que, portanto, não estavam sob a égide da Lei de Acesso à Informação e que não me disponibilizariam, não transformariam em público esses registros. Diante disso, eu fiz um requerimento de informação, usei esse instrumento constitucional para o Ministério da Defesa. Afinal de contas, o Ministério da Defesa é o autor desses documentos. E tem o prazo de 30 dias para responder, que vence no dia 25 desse mês. Esse é o último dia de prazo para que o Ministério da Defesa responda. Pelo ofício que foi enviado pelo ministro-general Paulo Sérgio, se o TSE não responder, o Exército responderá, cumprirá a Constituição Federal, cumprirá a lei e, portanto, vai transformar esses arquivos em arquivos públicos. Constantino. Deputado, só para deixar claro para o nosso telespectador que a lei que o senhor menciona de 97 é a Lei 9504 e o artigo 66 é muito claro. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. O problema, como o senhor mesmo já disse, e como os tucanos descobriram the hard way, como a gente diz, em 94, é que não dá para auditar. Então, por mais que o PL queira fazer isso, tem direito, o presidente Bolsonaro tem direito, é difícil imaginar alguma coisa muito concreta saindo daí. Outra questão que eu queria trazer só, e também, na verdade, é recomendar a todos os nossos telespectadores hoje, o novo documentário do Dinesh de Souza, que é um acadêmico muito sério e respeitado aqui nos Estados Unidos, tem um livro, uma biografia muito boa sobre o Reagan, e o Dinesh de Souza conseguiu reunir material mostrando, e ele entrevista pessoas como Larry Elder, como Sebastian Gorka, como tantos outros, o Dennis Prager, pessoas importantes, formadores de opinião, que se mostraram céticos em relação à tese conspiratória. E depois que viram o material que o Dinesh de Souza teve acesso, ficaram de queixo caído. Que são mulas ligadas a crime organizado, mexicano e tudo mais, de madrugada, espalhado pelos Estados Unidos, com câmeras captando tudo isso, colocando votos nos Correios. Como a gente sabe, nessa eleição americana, teve mais voto por correio do que em qualquer época do passado, sem precedente. Isso fez de Joe Biden, essa figura apagada, né, medíocre, o presidente mais popular da história americana. Então, só para mostrar que conseguiram avacalhar a eleição americana, deputado, e depois impediram nas redes sociais qualquer tipo de questionamento ou contestação. Então, a pergunta é se o senhor teme que algo muito grosseiro aconteça no Brasil e que a gente esteja amanhã impedido de sequer falar sobre esse assunto, e queria dar uma oportunidade também para o senhor mencionar as falas do ministro Barroso, alguém que se considera ungido, iluministro, né? E deveria admirar, por exemplo, a democracia francesa, onde votam com papel, mas em vez disso ele resolveu atacar as Forças Armadas como instituição inteira e tratando elas como se fossem capachos do presidente Bolsonaro, insinuando que as Forças Armadas do Brasil seriam golpistas. Queria dar uma oportunidade para o senhor comentar isso também. Ô Constantino, eu não tenho a menor dúvida que os ataques que o Exército tem sofrido nesses últimos meses partem de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Aquela questão de Viagra, de licitação, de não sei o quê, todas aquelas narrativas que a extrema imprensa tem tentado emplacar contra o Exército Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida de que essas narrativas são construídas de dentro do Tribunal Superior Eleitoral.
Tudo indica que isso tem acontecido frequentemente, justamente porque o TSE já sabia, obviamente, as sugestões que eles próprios receberam do Exército Brasileiro. E já sabiam que, em algum momento, teriam que transformar essas sugestões em públicas. Então, eu temo por aquilo que pode acontecer nas eleições brasileiras. E qualquer cidadão preocupado com a democracia brasileira também tem o direito de temer, e mais do que isso, tem o dever de cobrar as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral brasileiro. Veja, as urnas eletrônicas são um instrumento, não são uma cláusula pétrea. Levaram as urnas eletrônicas brasileiras a uma espécie de objeto sacrossanto que não podem ser sequer questionados. Colocaram as urnas como se fossem um objeto de fé. Ou você acredita ou você está em pecado sob pena de prisão. É um absurdo o que está acontecendo, e tudo isso me leva a crer que, como bem colocado antes de eu entrar aqui ao vivo, se tem algo que a esquerda aprendeu, é aquela máxima da esquerda do xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Se estão falando tanto de golpe, se estão falando tanto de fraude, eu posso desconfiar, e tenho o direito disso, eu posso desconfiar de que estão tentando cometer uma fraude. Nós temos um sistema que é vulnerável, nós temos um sistema que é ultrapassado, o eleitor não tem a garantia de que seu voto foi registrado corretamente, a apuração é feita sob sigilo, dentro do software da própria urna, o inquérito das eleições de 2018 não foi sequer concluído, e, portanto, eu temo para aquilo que pode acontecer. E esses movimentos inconstitucionais, arbitrários e abusivos do ministro Alexandre de Moraes, de enquadrar juridicamente todos aqueles que questionem, isso corrobora com a minha tese, isso corrobora com a minha desconfiança, isso corrobora com tudo isso que nós estamos debatendo aqui. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, que a conduta dele, todo mundo já sabe que é abusivo, mas você veja, essa semana mesmo, ele mandou a Polícia Federal reavaliar as mensagens do Coronel Cid, obtidas através da quebra do sigilo telemático, naquele inquérito que abriram contra mim, contra o presidente Bolsonaro e contra o Coronel Cid, por conta da divulgação do inquérito de 2018. O Procurador-Geral da República já disse que não há crime, já disse que o inquérito não estava sob sigilo. O que o ministro Alexandre de Moraes quer? Eu digo para vocês o que ele quer. O ministro ele abre esses inquéritos supostamente legais, respeitando os procedimentos do processo penal, obtém provas e depois joga essas provas obtidas nesses processos nos inquéritos inconstitucionais que ele toca, nos inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, naquele inquérito aberto pela Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é o método da lava-prova. Ele obtém provas através de processos legais e joga para dentro de processos ilegais e inconstitucionais. É isso que o ministro Alexandre de Moraes tem feito. Eu quero só contar rapidamente para vocês um episódio, quando nós fomos fazer uma visita técnica ao TSE, quando eu era relator do voto impresso, 2 momentos. Primeiro momento, eu levei comigo 2 professores, o professor Amilcar Brunazzo e o professor Mário Gazzi, 2 grandes professores das universidades públicas brasileiras, doutores, pós-doutores, que acompanham todo esse debate desde a década de 90, quando da implementação do voto impresso. E eles foram impedidos de falar pelo ministro Roberto Barroso. Eu pedi, isso está registrado no YouTube do próprio TSE, eu pedi para que eles pudessem fazer uso da palavra, o ministro Roberto Barroso proibiu os professores de fazer uso da palavra. Posteriormente, nós estávamos fazendo uma caminhada dentro do TSE, conhecendo setor por setor. No setor da biometria, nós fomos informados pelo servidor de um suposto, um fulano qualquer, que tinha lá, o TSE tinha identificado, ele tinha tirado 40, 50 títulos eleitorais e tinha votado nas últimas eleições. E eu perguntei para ele, falei, tá, mas diante dessa informação, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Investigou, cancelou o título da pessoa, mandou para a Polícia Federal? Não, nós não fizemos nada. Então, veja, o que adianta você identificar uma fraude como essa e não tomar as medidas jurídicas cabíveis? Não adianta de bulhufas nenhuma. Guilherme Fiuza, você fecha a nossa conversa. Deputado, o senhor mencionou, então, 2 medidas dessas emergenciais que o senhor consideraria, 2 das que o senhor consideraria importantes para melhorar a segurança do processo. Uma, as impressoras sendo instaladas em 300 mil urnas, que são compatíveis com isso, e a outra,
na totalização, haver um acompanhamento adicional àquele acompanhamento fechado do Tribunal Superior Eleitoral. Mas depois o senhor comentou que, na sua visão, o grande vício está na origem, o principal vício está na origem, que é no software da urna, ou seja, a medida das impressoras seria, se eu bem entendi, a mais importante e a mais decisiva para a segurança eleitoral. No entanto, nós estamos acompanhando aí o discurso do Tribunal Superior Eleitoral e eles montaram toda essa história de que qualquer forma de impressão, inclusive com mentiras, né, com construções falsas de que seria voltar à época do voto em cédula, etc. Então, está montado esse discurso da autoridade judiciária eleitoral e nós estamos vendo que eles não vão aceitar. Eu, pelo menos, esse é um palpite, né? Posso quebrar a cara, mas meu palpite é que não vão aceitar, né? Essa ideia de acoplar as impressoras, mesmo que tenha dinheiro, etc. e tal. E aí, onde é que isso vai parar? Nós estamos diante de um impasse, Fiuza. A autoridade eleitoral, que deveria, por iniciativa própria, buscar melhorias e inovações ao nosso sistema de votação, quer continuar usando um sistema vulnerável e ultrapassado. Em contrapartida, parcela considerável da sociedade, as Forças Armadas, universidades, professores, insistem, não de hoje, há muito tempo, insistem para que essas inovações sejam finalmente feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como eu disse, não tive acesso às demais sugestões de melhorias feitas pelo Exército Brasileiro. Agora, minha avó sempre dizia o seguinte, a ocasião faz o ladrão. Se as outras medidas, por mais que sejam paliativas, puderem ao menos amenizar esse problema, fazer com que haja uma diminuição da possibilidade de ataque, isso já é por si só válido. Eu quero dizer para vocês também o seguinte, toda vez que o TSE diz nós temos não sei quantas barreiras contra ataques, olha, de fato é verdade, só que o TSE nunca abriu a boca, nunca disse um pio sobre as medidas contra ataques internos. Pesquisas recentes apontam que 60% dos ataques hackers em empresas acontecem por agentes internos, ou seja, pessoas que trabalham dentro dessas empresas. Por que no poder público seria diferente? Por que no TSE seria diferente? Então eu posso acreditar que essa mesma regra vale para o TSE. 60% dos ataques também podem partir de dentro do próprio TSE, através dos servidores do TSE. O que o TSE tem feito para amenizar esse problema? O TSE nunca falou absolutamente nada sobre isso, pelo contrário. As urnas são inauditáveis, segundo a perícia feita em 2014 na eleição do Aécio, pelo PSDB. Os professores, todos eles, inclusive aqueles que não têm afinidade nenhuma com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, afirmam que o TSE trabalha através da segurança por obscuridade. Então, nós estamos diante do impasse. O TSE, em primeiro lugar, não deveria ter postura política, tem tido postura política. O TSE não deveria ter opção sobre instrumentos que são utilizados e tem mantido uma opção de não só escolher aquilo que quer ser utilizado, como elevar esse instrumento a uma cláusula pétrea, que são urnas eletrônicas que não são cláusula pétrea. E tem impedido o debate sobre o sistema eleitoral, quando, na verdade, a conduta do TSE deveria ser a oposta. Eu espero que, diante desse impasse, o Congresso Nacional, o Poder Executivo e o Poder Judiciário consigam achar a melhor solução, a solução para aquilo que, de fato, resolve o problema, mesmo que seja momentâneo. Deputado Felipe Barros, muitíssimo obrigado, agradecemos muito pela sua participação aqui no 4x4. Boa noite ao senhor, boa semana, até uma próxima. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, boa semana e feliz Dia das Mães.